Sou a professora Alexandra, da disciplina de Redação e Comunicação Empresarial. Nesse vídeo, vamos relembrar algumas coisas que vimos nas trilhas anteriores e dar continuidade falando sobre o período adequado. Primeiramente, quando a gente fala de redação e comunicação empresarial, temos que ter a noção de que não falamos de qualquer texto, falamos de um texto não literário, como vocês já estão estudando na disciplina de POI, que existem textos literários e textos não literários. Esses textos não literários, eles são textos informativos. Então, um texto que você produz para uma empresa, ele não vai ter figuras de linguagem, ele não precisa ser tão subjetivo. A função da linguagem predominante nele é a função informativa, tá? Então, primeiramente, esse texto tem alguns diferenciais. Então, vamos observar a qualidade de um texto informativo, de um texto voltado para o ambiente de trabalho. Primeiramente, ele deve ter clareza, porque se você precisa se comunicar no ambiente de trabalho, você precisa ser claro, a informação precisa chegar de maneira clara, não pode haver dupla interpretação daquela mensagem. Ele precisa ser conciso, precisa ter concisão. Por quê? Concisão não é você apenas escrever pouco, é você ter o poder de síntese, sintetizar a sua ideia com poucas palavras e não ser redundante, falar a mesma coisa de outras maneiras, e sim acrescentar informações. Formalidade. Então, a gente sabe que a linguagem existe vários níveis, tá? Existem vários níveis na linguagem e a gente sabe que podemos falar de uma maneira mais informal ou de uma maneira mais formal. No ambiente de trabalho, um texto para um ambiente de trabalho precisa ter o grau de formalidade. Objetividade, tá? Não é uma questão subjetiva, não é uma questão só do que você acha. Ter objetividade é ter um foco, falar daquilo que é necessário. Simplicidade. Às vezes a pessoa acha que para escrever bem, ela precisa escrever com palavras difíceis. Se você deseja ter clareza no seu texto, você tem que utilizar um vocabulário que o seu leitor compreenda. E a simplicidade faz parte de contempla você buscar um vocabulário simples, uma construção de frases simples, e assim você vai conseguir passar o seu recado. Além de você ter a correção gramatical, você ter o domínio da sua língua. Falamos sobre essa questão da qualidade do texto na trilha 1. Na trilha 2 e na trilha 3, nós abordamos a questão da seleção vocabular, porque isso é muito importante. Você precisa ter um domínio de um vocabulário grande, abrangente, para que você não fique restrito nas suas escritas. Você precisa ter um vocabulário preciso. Às vezes utilizamos a palavra coisa para distinguir aquilo que a gente, para designar, para nomear aquilo que a gente não tem como expressar. A pessoa às vezes sabe o que falar, mas não sabe como colocar no papel. Porque a gente sabe que a linguagem escrita, ela é mais rígida do que a linguagem falada. Na linguagem falada, a gente tem as expressões, a gente tem os gestos, a gente tem uma interação com o nosso interlocutor. Já na linguagem escrita, essa interação vai fazer parte somente das palavras. As palavras que a gente selecionar, elas que vão dar conta da nossa mensagem. Então, aqui eu coloquei léxico e vocabulário. Léxico são as palavras que existem na nossa língua, tá? E nem todas elas nós fazemos uso. O vocabulário
são as palavras que nós fazemos uso. Por isso que quando a gente fala sobre ampliação do vocabulário, a gente está falando de ampliar o nosso conhecimento do léxico, ampliar o nosso conhecimento das palavras que existem. E como que a gente faz isso? Através de leitura, de livros, conhecendo a questão de cultura, tá? A leitura de jornais, até, tá? Para você poder verificar como essas palavras são escritas. Sentido das palavras. Também observamos que algumas expressões da nossa língua, elas podem causar dúvidas se ao encontro de encontro a, certo? E temos palavras também que são parecidas na escrita, e isso pode gerar dúvidas. Então, a gente precisa ter um bom domínio desse vocabulário para poder fazer com que o nosso leitor compreenda aquilo que estiver escrito. Alguns conceitos importantes que nós vamos abordar nessa trilha 4. Então, assim, quando a gente fala em construir textos, fazer textos, a gente precisa partir da premissa que a gente vai começar do básico. Ninguém vai conseguir escrever um texto se não começar a produzir frases, se não tiver um vocabulário bom para poder redigir as suas frases, para poder colocar no papel aquilo que está no seu pensamento, certo? Então, por isso que a gente tem falado primeiramente do vocabulário, e agora a gente vai entrar na questão de produzir frases, períodos. Você já deve ter estudado no ensino fundamental sobre as funções sintáticas, sobre frase, oração, período. Então, aqui venho somente relembrar essas questões. Então, frase é tudo aquilo que você fala que tem sentido completo, que tem uma comunicação. Ela pode ser apenas de uma palavra, fogo, se dentro de um contexto ela tiver sentido, tá? Às vezes uma palavra solta fora de um contexto, ela não tem sentido, mas dentro de um contexto ela vai ter um sentido. Então, se ela tem um sentido dentro do contexto, ela passa a ser uma frase. As frases elas podem ter verbos ou não. As frases que não têm verbo, como essa aqui, fogo, ela é uma frase chamada nominal. As frases que possuem verbos, como a segunda, irei amanhã, ela é uma frase verbal. Oração. Oração, às vezes, coincide de ser uma frase, quando a gente tem um período, uma oração absoluta, um período simples. Mas a oração não necessariamente precisa ter um sentido completo, porque a oração é uma construção que se faz, é a construção que se faz em torno de um verbo. Então, para ter oração, eu preciso ter verbo. Então, aqui tem destacado aqui primeiro, acho que em azul, sua única vantagem é. Então, esse daqui é uma oração, porque eu tenho o verbo é, então é uma oração, só que ela não está com sentido completo. As demais orações estão completando o sentido dela. Qual é a sua única vantagem? Que havia tantas galinhas que, morrendo uma, surgira no mesmo tempo outra tão igual como se fora a mesma. Então, tá vendo? Todas essas outras orações encadeadas, que estão separadas por colchetes, elas são orações também. Tem uma intercalada dentro da outra que, morrendo uma, está intercalada dentro de que surgira no mesmo instante outra tão igual, tá? Então, todas essas destacadas com cores diferentes são orações. Elas, talvez separadas, desmembradas, elas não terão um sentido completo, porque a oração não necessita ter um sentido completo, mas elas unidas, formando uma frase, sim, aí agora elas têm um sentido completo. Período. Então, aqui, por exemplo, nesses exemplos de oração, nós podemos ver que aqui nessa frase tem mais do que um verbo, certo?
Então, os períodos, a gente também pode falar que período é uma frase verbal. Período é toda frase que tem verbo. O período ele pode ser constituído de um verbo só, então vai ter uma única oração. Minha irmã vai agora ao aeroporto, então só tem o vai, então esse é um período simples. Ou ele pode ter mais de um verbo, tá? Estabelecendo relação com uma outra oração. E essa, dependendo da relação que ele está estabelecendo com essa outra oração, ele pode ser um período composto por coordenação ou por subordinação. Os sócios discutiram o plano econômico, votaram o orçamento e encerraram a reunião. Ora, esse período aqui, ele tem 3 verbos. E essas orações, elas são orações independentes. Uma não está fazendo parte da outra. Eu poderia até utilizar pontos no lugar da vírgula e separá-las. Elas estão completando, sim, em torno de um sentido global, mas elas não fazem parte sintaticamente da outra oração. Como a gente sabe, as orações elas são compostas por um verbo, ela tem um sujeito, ela tem um complemento. Então, aqui, se eu for olhar, cada oração tem o seu sujeito, tem o seu verbo e tem o seu complemento. Ela não está fazendo parte, nenhuma delas da outra. Já na segunda, então, perdão, quando elas não têm essa relação de dependência sintática, eu tenho aqui um período composto por coordenação, correto? Coordenação ia no sentido aditivo, porque ele está acrescentando ideias, inclusive com a presença da conjunção e. Já no segundo período composto, que temos aqui o verbo assumiu e abandonou, quando assumiu o cargo, o deputado abandonou as promessas feitas. Então, eu tenho aqui 2 verbos. Só que há aqui uma dependência. O quando assumiu o cargo, ele é um adjunto adverbial da oração principal. O deputado abandonou as promessas feitas, tá? Então, ele passa a ser uma parte dessa outra oração. Então, há essa relação de dependência. Então, esses são os conceitos que nós precisávamos rever para poder fazer agora o estudo do período adequado, porque para a gente poder fazer bons textos, precisamos escrever primeiro boas frases. Dessas frases, formarmos bons parágrafos, ok? Então, assim, a dica até que eu dou é que vocês façam períodos, frases de 3 linhas, mais ou menos, para que vocês possam treinar a redigir bons períodos. Então, vamos às dicas para como redigir bons períodos. Então, assim como um texto deve ter a qualidade da clareza, o bom período também deve ser o quê? Claro, tá? Ele deve passar e transmitir uma mensagem assim que o leitor lê e não deixar o leitor confuso, assim como está nesse texto aí. Se vocês conseguirem ler, vamos ler. Ó. Os parentes consanguíneos de um dos cônjuges são parentes por afinidade do outro. Os parentes por afinidade de um dos cônjuges não são parentes do outro cônjuge. São também parentes por afinidade da pessoa, além dos parentes consanguíneos de seu cônjuge, os cônjuges de seus próprios parentes consanguíneos. O que você entendeu desse texto? Primeiramente, ele não é claro porque ele apresenta aí uma repetição de palavras desnecessárias, né? Uma repetição de palavras que não tem necessidade. E não, qual a ideia que ele quer passar? Ele quer falar simplesmente que os parentes consanguíneos são de um cônjuge, são parentes por afinidades do outro. Simples. Ponto. E aí ele começa a explicar, tentar explicar, e aí ele acaba tornando o texto de uma difícil interpretação,
tendo palavras demais para falar uma única coisa. Então, isso daí complica a qualidade de um texto. Período é longo demais, também que a gente vai ver que o período adequado ele deve conter frases curtas, tá? O período adequado deve ter uma frase curta. E aqui essa frase está longa demais, com informações desnecessárias que só causam a confusão, ok? Então, vamos à segunda dica. Use a ordem direta, tá? A nossa gramática sugere que a ordem direta é sujeito, verbo e complemento. Ah, professora, mas eu já vi frases de outra maneira. Sim, você não está impedido de fazer uso da ordem inversa. Porém, o ideal seria que você, para buscar clareza, você utilizasse essa ordem direta, porque evita que você erre na concordância do sujeito com o verbo, tá? Por exemplo, aqui eu coloquei o exemplo da ordem direta. Está escrito assim: 200.000 pessoas deixaram a cidade no feriado prolongado. Então, 200.000 é o sujeito, deixaram a cidade o verbo, no feriado prolongado, um complemento. Agora, eu posso querer enfatizar a ação, ao invés de só falar assim, 200 pessoas, eu quero enfatizar a ação de deixar a cidade. Então, aí eu posso colocar, deixaram a cidade no feriado prolongado, 200.000 pessoas. Aí fica assim, tá? Sem vírgula, porque eu estou deslocando o sujeito do lugar dele e eu não posso separar sujeito do verbo por vírgulas. Então, por isso que a ordem direta evita erros de pontuação. Eu posso também querer focar que foi no feriado prolongado, quando que isso aconteceu. Se eu quero focar isso, então eu coloco isso, eu cito isso primeiro. Então, a ordem da frase vai depender também da importância que você quer destacar. Ó, no feriado prolongado, 200.000 pessoas deixaram a cidade. Aqui eu tenho vírgula, professora. Por quê? Porque aqui, no feriado prolongado, é um adjunto adverbial. E quando ele sai da posição dele, que é no final da frase, ele precisa ser sinalizado essa mudança da ordem pela vírgula, ok? Então, assim, a ordem direta ela facilita o entendimento, tá? Certamente você não usará em todos os períodos. Em alguns momentos é importante intercalar uma ideia ou antecipar um adjunto adverbial, por exemplo. No entanto, por que escrever em ordem direta? Procure escrever em ordem direta, principalmente no início do parágrafo. Quando você for colocar ali, iniciar o seu parágrafo, procure a ordem direta, para poder deixar o seu texto mais claro. Então, vamos a outra dica. Prefira a voz ativa. O que é a voz ativa? A voz ativa, as construções em voz ativa demonstram que o sujeito é o agente em ação e dão firmeza ao pensamento, tá? Então, tá aí. O governo adotou a medida. Perfeito, tá correto. Mas você também pode usar voz passiva quando o sujeito paciente é mais importante do que o agente. Então, se você quer dar mais importância para algo, né, que foi feito, se eu quisesse dar mais importância aqui para a medida foi adotada pelo governo. Se eu quisesse enfatizar mais a medida, aí eu faria uso da voz ativa. Porém, da voz passiva, perdão. A voz ativa é mais aconselhada para poder dar mais firmeza ao pensamento. Então, vamos para a outra. Construa seu texto com afirmativas.
Apresente sua ideia com afirmativas sobre o tema. Diga o que é, não o que não é. Evite usar o não em redações, tá? Então, aqui eu coloquei o exemplo. O presidente diz que não terá alterações na política econômica. Então, aqui eu estou utilizando o não fará, tá? Então, se ele diz que não fará, como que eu poderia dizer a mesma coisa sem utilizar o não? O presidente nega alterações na política econômica. Então, olha só, além de eu ter tirado o não, eu também tirei o que também é muito repetitivo, às vezes, nas orações. Então, quando eu tirei aqui o não, eu também tirei o que. Deixou a frase muito mais elegante, vocês não acham? Outra coisa, evite gerúndio. Os gerúndios são os verbos terminados em ND, falando, cantando, andando, tá? Você consegue substituir o gerúndio por ponto em quase todas as situações. Então, observe o exemplo que está aí. Funcionários contratados pela empresa poderão cursar universidade no segundo semestre. Esse podendo aqui, eu poderia tirar esse gerúndio e usar um ponto. Ponto. Se forem estudiosos, concluir o curso em 4 anos. Ponto. Em seguida, aí eu posso trocar esse fazendo ou posso deixar esse fazendo, né? Fazendo em seguida um curso de pós-graduação. Mas vocês percebem que esse podendo pode ser substituído por um ponto tranquilamente? E que às vezes a gente vai encadeando ideias, e aí a gente não sabe nem aonde pode cortar aquele período que ficou longo. Além de eu diminuir esse período longo, eu evito o uso do gerúndio também. Tá? Outra dica, use até 3 verbos para formar um período. Então, assim, quando a gente vai formar um período, como eu falei, às vezes a pessoa escreve um parágrafo com 5 linhas, com 6 linhas e um ponto final único. A frase fica muito longa. O leitor não consegue prestar atenção naquilo tudo. Ele se perde no meio do caminho. Os pontos são necessários para que o leitor faça uma pausa, para que ele encerre aquela ideia e saiba que está começando uma outra, né? Uma outra informação sobre aquela ideia. Então, por isso, a gente precisa ter cuidado com esses períodos longos demais. Então, o período longo é o principal erro em redação. Acredito que com prática e dedicação você perceberá como ele impede o bom texto. Observe o exemplo com período longo. Mesmo fervidas diariamente, as lentes de contato gelatinosas ficam impregnadas de sujeira, o que pode até causar conjuntivite. Mas desde o começo do ano, os míopes da Califórnia podem resolver o problema jogando as lentes no lixo, pois lá acabam de ser lançadas lentes descartáveis que custam apenas $2,5 cada, que só em julho estarão disponíveis no Brasil. Um período longo com apenas um pontinho lá no final. Chega, a gente fica asfixiado, né? Com falta de ar. Vamos ver a versão dividida em frases mais curtas. Mesmo fervidas diariamente, as lentes de contato gelatinosas ficam impregnadas de sujeira, o que pode causar conjuntivite. Desde o começo do ano, porém, os míopes da Califórnia podem resolver o problema. Acabam de ser lançadas lentes descartáveis que custam apenas $2,5 cada. Em julho, elas estarão disponíveis também no Brasil. Olha como o texto ficou muito mais compreensível, muito mais elegante. Então, vamos ficar de olho nessas dicas, fazer a avaliação, clica lá no link da avaliação, faça a avaliação para você colocar em prática essas coisas que a gente viu aqui na aula de hoje, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus.